Irmãos queridos, é com muita alegria que nós nos reunimos nesta manhã com os queridos irmãos. É sempre uma honra e um privilégio estar com vocês. Sinto-me muito honrado, eu fico muito feliz de estar com vocês nessa manhã. A honra é ainda mais especial porque eu vou falar de um assunto que me encanta muito, embora não seja muito comum se falar sobre disciplina, sobre marcas da igreja verdadeira. Então, quando o pastor Guinaldo me convidou, ele assustou com a velocidade em que eu aceitei o convite. Falei, se eu não aceitar essa, acho que eu não falo disso nunca mais. Esse foi o meu trabalho do mestrado. Eu tenho uma monografia sobre disciplina. E o meu objetivo era compartilhar com vocês um pouco desse trabalho, mas vai ser muito pouco mesmo, porque é um assunto que vai tempo, ele demora para ser tratado, e meu propósito era definir inicialmente a disciplina, depois fazer um panorama à luz das Escrituras, percorrer alguns textos das Escrituras, observando e analisando alguns textos, depois pensar no desenvolvimento histórico, para, no fim, fazer um estudo de caso, contemplando especialmente a relação da disciplina e ceia, pensando aí no afastamento da comunhão. Será que a gente está fazendo essas coisas certinhas? Não vou poder falar sobre muita coisa. Então, em princípio, eu vou definir, passear um pouco pelas Escrituras ou falar a respeito da perspectiva bíblica da disciplina e por fim, fazer aí algumas aplicações. Nós temos aí cerca de 1 hora, eu vou gastar alguns minutos, então, na primeira parte, falando sobre a disciplina, definindo, depois nós vamos fazer uma análise, não dos textos todos, mas vou tentar aqui estudar com vocês de forma rápida, bem breve, Mateus 18, versículos 15 a 20. Mas esse nós vamos ler depois. Eu quero convidá-los para ler inicialmente Hebreus 12. A partir do versículo 4, Hebreus 12. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico que tem sido por ela, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Nós temos a Epístola aos Hebreus, essa perícope tão sublime acerca desse assunto, fazendo uma comparação entre os nossos pais, na disciplina que recebemos deles, e a disciplina que recebemos do Senhor. E diferentemente do que é consenso, a disciplina não é um castigo. Às vezes a gente pensa assim, disciplina, lá, está sendo punido, bem feito. A disciplina à luz da Bíblia não é um castigo, é a maior expressão de amor. Eu espero que fique claro para nós nessa manhã a razão de entendermos assim.
que é a disciplina eclesiástica? Bom, algumas definições têm sido encontradas aí nos livros. Tem muito teólogo sistemático e muitos outros que não são teólogos sistemáticos que têm definido este assunto, e muitos livros, para minha surpresa, têm sido publicados, né, a respeito da disciplina. Ultimamente tem vários aí no mercado. O Russell Shedd, que é um pastor batista conhecido no nosso país, define a disciplina como todos os meios e medidas pelos quais a igreja busca a sua santificação e boa ordem necessária para a sua edificação espiritual e eliminação de tudo que ameaça o seu bem-estar. Um outro batista, este americano, Mark Dever, diz que a disciplina é o ato de excluir da membresia e da comunhão da ceia do Senhor alguém que confessa ser um cristão e está envolvido em pecado grave e pertinaz, pecado que ele recusa abandonar. Essa seria a parte mais drástica da disciplina, seria o último passo de uma disciplina que não alcançou o fim de corrigir o irmão em pecado, quando você o exclui. Aqui parece que ele defende a exclusão da ceia, mas mais do que a exclusão da ceia, o objetivo é apartar o irmão da ceia e mais tarde, então, caso não seja corrigido, a exclusão até da própria igreja. É interessante essa palavra excluir numa definição de disciplina, porque ela não deveria aparecer a essa altura. A exclusão, como pretendo mostrar para vocês, é alguma coisa que vai acontecer somente na parte final da disciplina, seja ela a exclusão da ceia, seja ela a exclusão da igreja. Esse mesmo Mark Dever diz que a disciplina eclesiástica é o ato de excluir um indivíduo que negligentemente traz má reputação ao evangelho e não mostra qualquer compromisso em agir de outra maneira. A Confissão de Fé de Westminster, no seu 30º capítulo, na terceira seção, diz de uma maneira muito piedosa e teocêntrica que as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o evangelho do fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja se ela permitisse que o pacto divino e os selos dele fossem profanados por ofensores notórios obstinados. Eu, particularmente, analisando estas definições, defini no meu trabalho disciplina como exercício espiritual e obediente da igreja em tratar membros que pecam de maneira notória e transgredindo qualquer mandamento da Bíblia, visando a recuperação do faltoso, a santidade da igreja, o bom testemunho perante os descrentes e, acima de tudo, dando glória a Deus. O objetivo final da disciplina eclesiástica é promover a glória de Deus, o bem-estar da igreja, a recuperação do faltoso e, acima de tudo, é um exercício obediente de preceitos de Deus. Nós vivemos numa era afetada pelas filosofias mundanas, né? A igreja vive sendo bombardeada pelas filosofias mundanas, especialmente aquelas advindas do iluminismo do século XVIII, do racionalismo, iluminismo, etc. A filosofia tudo é relativo. O relativismo é um problema, porque o que está certo para mim, talvez não seja certo para você, o que é errado para você, não é errado para mim. Tudo é relativo. Então você tem já dificuldades em abordar um irmão que está pecando e falar assim: meu irmão, você está pecando contra Deus, você está errado. Eu, de forma alguma. O pluralismo, o individualismo, todos esses ismos satânicos, malignos, têm afetado a igreja de uma maneira terrível, e nós nos vemos então numa situação muito complicada, porque a maioria das igrejas que se dizem evangélicas
não são enquadradas naquilo que a teologia reformada chama de uma verdadeira igreja. Por não mais pregar as Escrituras fielmente, vocês ouviram a respeito disso ontem, por não ministrar corretamente os sacramentos e por não, essa talvez seja a mais prejudicada, por não exercer fielmente a disciplina eclesiástica. O que a disciplina pretende? Com a definição, então, que eu dei, a disciplina deve ser considerada e tratada de acordo com as Escrituras. A Bíblia é quem vai reger o processo disciplinar, a motivação da disciplina, etc. Ela diz respeito ao tratamento de pessoas que professam a fé cristã. Então, nós não disciplinamos descrentes. A disciplina é para quem um dia fez uma profissão de fé e diz que vai viver de acordo com as Escrituras, mas se esquece dos votos que fez um dia. Então, os crentes têm que chamar esse irmão para conversar e falar assim: você está errado. O que está errado para mim não está para não. Você, no dia da profissão de fé, você disse ter as Escrituras como regra de fé e prática, então essa conversa sua não funciona. Vem para cá e vamos conversar. A disciplina é de natureza espiritual, não física. Então, um dia, se você for chamado pelos pastores da igreja, e como pastores eu quero me referir também aos presbíteros, que são pastores da igreja, se um dia você for chamado para ser disciplinado, você não vai levar uma surra, você não vai ser açoitado. A disciplina não tem nada de física, ela é espiritual, ela é de caráter ou natureza espiritual e não física, e é um assunto que diz respeito à igreja e não ao magistrado civil. Essa é uma briga antiga, hoje nem tão comum, mas Calvino teve que brigar muito para que a igreja tivesse o direito de disciplinar e tirar isso então do Estado. O Estado queria fazê-lo, mas isso é um assunto de natureza espiritual, portanto a igreja é quem disciplina. E o objetivo contempla alvos diversos: o membro faltoso, a igreja, a sociedade ímpia e o próprio Deus. São as partes envolvidas na disciplina. A disciplina pode ser dividida de duas maneiras. Ou ela é preventiva, e por preventiva também ela pode receber o nome de positiva ou formativa. Essa é a parte da disciplina mais didática, mais pedagógica, em que com as Escrituras a pessoa, o indivíduo, está sendo formado, e pela pregação está sendo formado em você o caráter de Cristo. Você está sendo disciplinado pelas Escrituras na medida em que está sendo moldado em você o caráter de Cristo. Quando você desliza nesse processo e você cai em algum pecado notório, entra em prática, então, a outra parte da disciplina, que é aquela chamada de corretiva ou restaurativa. Em alguns manuais de teologia, se você se arriscar em ler sobre esse assunto em alguns manuais, vai receber o nome de negativa, mas não é negativa porque é ruim, é porque ela não tem um lado muito positivo. Ela é para corrigir, ela tem é o outro lado da moeda, daquela que é positiva. Ela vai buscar a restauração do membro faltoso. Portanto, a disciplina pode ser definida ou qualificada como formativa, restaurativa e corretiva, ou negativa. Eu me embolei agora. Como é que eu falei agora? Formativa, positiva ou preventiva. E o outro lado dela, que é corretiva, restaurativa ou chamado negativo. Berkhoff, achei interessante que no boletim de hoje foi mencionado aí as marcas da verdadeira igreja.
e isso foi tirado do manual do Berkoff, né? O teólogo sistemático mais presente nos seminários da IPB, diz que é uma tendência bem evidente ressaltar o fato de que a igreja é uma grande agência missionária e de esquecer que, acima de tudo, ela é a Assembleia dos Santos, na qual não podem ser tolerados os que vivem em pecado. Dizem que os pecadores devem ser agregados à igreja e não excluídos dela, mas é preciso lembrar que eles devem ser agregados à igreja como santos e que não terão lugar legítimo na igreja enquanto não confessarem seus pecados e não lutarem pela santidade no seu viver. A igreja hoje, por causa do seu foco numerólatra, nós nos sentimos bem quando a igreja está cheia, então nós queremos abraçar a todos, nós queremos ser uma igreja popular, amorosa, carismática, uma igreja em que as pessoas se sintam bem. Então a gente acaba cedendo em pontos elementares para que as pessoas não sumam daqui, para que elas fiquem aqui. Então o foco é mais missiológico, é ser mais missionário, amoroso e receber as pessoas, e por causa disso a igreja acaba recebendo membros inconversos, problemáticos, e ela sofre terrivelmente. Nós queremos ter uma igreja cheia? Não tem problema nenhum querer ter uma igreja cheia, pessoas afluindo para cá, mas de modo algum devemos receber pessoas que não estão prontas ainda para assumir um compromisso verdadeiro, depois de terem recebido vida e serem membros verdadeiros do corpo de Cristo. Nós temos tido muito problema hoje nas igrejas, e eu acredito que a maioria desses problemas não vem por causa de santidade, mas falta de conversão. Talvez o problema maior é que a gente tenha muita gente não crente nas igrejas. A disciplina é alguma coisa que busca corrigir, né, isso. A pessoa, sendo crente, ela deve andar segundo andou o Senhor Jesus. Mas não sendo crente, ela não tem parte com Cristo, portanto, ela não deveria estar aqui. Eu sei que é pesado, é duro, mas a igreja não deve ser sustentada pelos nossos gostos pessoais, mas a gente tem critérios para viver como corpo de Cristo, para viver como igreja do Senhor. Valdeci Santos, que é um doutor lá do Andrew Jumper, do Centro de Pós-Graduação da nossa igreja, diz que a disciplina, citando um outro autor, diz que a disciplina é como um medicamento muito forte, pode trazer cura ou causar maior dano. Trata-se de um medicamento forte, doloroso, ameaçador, mas que projeta a recuperação daquele que está sendo tomado pelo câncer do pecado e precisa urgentemente de tratamento. O problema é que a gente se acostuma com o pecado e a gente acha que é muito comum, é muito normal, então a gente não pode mexer com aquele irmão, especialmente se ele é um membro fundador, se ele é uma pessoa de influência, se ele é uma pessoa de propriedades, nós não podemos perder de jeito algum, então a gente acaba acostumando com aquela coisa de deixar ele quieto, não vamos mexer. Mas pense que nessa situação, a Bíblia diz que o pecado é como fermento que leveda a massa. Aqui ele usou na sua frase a expressão de uma maneira muito forte, falando do pecado como um câncer. E o câncer espalha. O câncer pode virar uma metástase e espalhar para outros órgãos e causar a morte do corpo. O pecado é um câncer. E a disciplina não é alguma coisa muito fácil de ser aplicada. Às vezes é um remédio que vai causar mais dor do que a própria enfermidade, mas é para corrigir, é para tirar o problema. Às vezes é um medicamento forte, vai ter efeitos colaterais, mas é necessário para que haja vida, para que a vida continue. O nosso querido e simpático João Calvino diz que a disciplina é como um freio com que se contém
e se domam aqueles que se enfurecem contra a doutrina de Cristo, ou como um espeto, com que sejam espetados os de pouca disposição, ou às vezes até mesmo como castigo paterno, com que têm de ser castigados, com clemência e segundo a mansidão do Espírito de Cristo, os que caem mais gravemente. Vemos, pois, que é o princípio certo de uma grande desgraça para a igreja não ter cuidado nem preocupar-se de manter o povo na disciplina e consentir que se desmande. É uma desgraça, não uma graça, mas uma desgraça para a igreja não ter cuidado nem se preocupar de manter o povo na disciplina e consentir que se desmande. Richard Baxter diz que a negligência da disciplina tem forte tendência para iludir as almas. Vocês, como pecadores, experimentalmente sabem, assim como eu, que o pecado é mentiroso, que o pecado é ilusório. Nós pecamos porque achamos bonito, porque somos assediados, e uma vez que a concupiscência dos nossos olhos nos apresenta um pecado travestido de uma coisa bela, nós pecamos. Se nós pensássemos que o pecado sempre é ruim, nós teríamos mais resistência em pecar. A gente acha que o pecado é bom, porque o pecado vem travestido de uma coisa muito prazerosa. Então, a gente fica iludido, o pecado ilude. E quando a gente peca, negligenciando a disciplina, nós temos uma forte tendência para iludir almas. Nós acabamos dizendo assim, fica à vontade para pecar, isso aí é um detalhe. E o pecado sempre vai trazer morte. Tiago desenha assim a dinâmica do pecado, né? A cobiça, depois de engravidar da tentação, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O filho já nasce e mata o pai. A igreja que se omite no exercício da disciplina, peca gravemente porque está deixando o irmão faltoso na ilusão. Faz as pessoas pensarem que são cristãs quando não são. Eu tive a triste experiência de, numa disciplina, no meu primeiro campo pastoral, lá no estado do Espírito Santo, ouvir, essa não é a parte triste, essa foi a parte que me deixou um pouco entusiasmado, a parte triste vem depois. Uma irmã da nossa igreja que se divorciou do marido porque o marido não era crente, e um dia ele disse assim, ou eu ou a igreja. E ela disse assim, da igreja eu não saio, e divorciou. Viveu algum tempo na casa dos pais, não, na casa dos pais não, ela tinha uma casa próxima à casa dos pais, com um filho de 8 anos mais ou menos, e uma certa ocasião ela me procurou e disse assim, pastor, eu não quero que o senhor me peça nem para orar mais na igreja, não me peça para fazer nada aqui na igreja, porque eu não tenho condições. Por quê? Porque eu estou namorando, o moço não é crente. Essa história eu já conheço, né? E eu fui instigando, provocando até ela dizer assim, olha, eu estou tendo vida sexual ativa com meu namorado. Mas cadê aquela menina crente que largou o marido porque o marido disse, sou eu a igreja? É mais forte do que eu. E quando fomos para o conselho, ela se apresentou ao conselho, não foi nem denunciada, não fui eu que a levei, ela foi por sua conta e risco. Quando chegou ao conselho, a gente perguntava assim, minha irmã, você não é crente? Por que você precisa ir? É mais forte do que eu. E a desculpa sempre é, não, eu não consigo, é mais forte do que eu. Como entender que pessoas que são libertadas do pecado não têm condições de viver santamente, cristianamente? Ou ela não é crente, ou alguma outra coisa está muito errada para dizer que o pecado é mais forte do que ela. É verdade que a gente peca, não somos perfeitos depois da conversão, mas a Bíblia já diz que nós não somos mais escravos do pecado. Portanto, não devemos viver como escravos do pecado. E irmãos nossos, amados de nós, que vivem flertando ou já nas garras do pecado, devem ser chamados à disciplina
para que eles sejam poupados do juízo de Deus. Caso a igreja não trate do irmão com amor, visando a sua restauração, mais tarde ele estará em maus lençóis quando o próprio Senhor Deus tratar dele com a sua justiça, com a sua ira. Claro, pensando aqui em irmãos que professam a fé cristã, e a gente não sabe se são ou se não são verdadeiramente crentes. Os que são não serão castigados com o juízo de Deus, mas receberão censura ou a correção de Deus de uma maneira muito dolorosa, muito mais sofrida e dolorosa do que a própria disciplina que a igreja pode aplicar. Quais são as razões para disciplinar? Quais são as razões ou necessidades para a disciplina? Primeiramente, nós disciplinamos porque a Bíblia ensina assim, nós somos exortados a proceder assim. Então, disciplina da igreja é uma questão de obediência à nossa regra de fé e prática, que é a Escritura Sagrada. Também por ser uma das marcas da verdadeira igreja. Ou seja, uma igreja que não disciplina não é, então, uma igreja verdadeira. É uma igreja apóstata. Não há consenso entre os reformadores e nem entre os reformados a respeito desse assunto. Alguns vão dizer que existe uma só marca da igreja verdadeira. Entre estes nós temos Teodoro Beza, Alstede, Amésios, Reidanos, Marésios e outros. Esses aqui não são nem tão conhecidos de nós. Há aqueles que dizem que há duas marcas da igreja verdadeira. Entre eles nós temos Calvino, Bullinger, Zanchius, Június, Gomarus, Maastricht, Kuyper. E há aqueles que defendem três marcas de uma igreja verdadeira. Entre eles nós temos Zacarias Ursinos, que é o autor da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg, os símbolos de fé da Igreja Reformada da Holanda. Calvino diz que as marcas da verdadeira igreja são pregação fiel das Escrituras, ou a pregação correta, fiel, bíblica das Escrituras, e os sacramentos sendo participados ou oferecidos de maneira correta. Ele não inclui a disciplina como marca da igreja, mas ele diz algo sensacional. Ele diz assim, que eu reconheço prontamente que a disciplina também pertence à substância da igreja. Não é uma marca, mas é alguma coisa que, se a igreja não fizer, não praticar, ela vai se corromper e vai deixar de ser igreja. Então, mesmo para ele, se você for ler lá os institutos, você vai falar assim, Calvino não defende a disciplina como marca da igreja, mas ele vai dizer assim, sem a disciplina, ela cai. Nós, herdeiros do Calvino, da teologia dele, embora herdeiros dele, nós dizemos assim, não, a disciplina é sim uma marca da igreja. Outros reformados e reformadores pensam assim. A Confissão de Augsburgo talvez exerceu muita influência sobre Calvino. E a própria Confissão de Augsburgo, que é uma confissão luterana, tem isso em mente. Ela diz assim, ele, talvez influenciado, diz, eu reconheço prontamente que a disciplina também pertence à substância da igreja. Se vocês quiserem estabelecê-la em boa ordem, e que quando a disciplina está ausente, como quando a excomunhão não é praticada de modo algum, a verdadeira forma da igreja fica nessa medida desfigurada. Ela se corrompe. E uma vez corrompida, ela deixou de ser uma igreja verdadeira. Gosto do que o doutor Augusto Nicodemos fala, num livrinho que ele escreveu, Mantendo a Igreja Pura, um livrinho de bolso, sobre este assunto.
Ele diz que a falta de disciplina é reflexo da falta das outras duas marcas da igreja, que são a pregação fiel da palavra de Deus e a administração correta do batismo e da ceia. O exercício da disciplina tem de ocorrer em conjunto com a instrução da palavra e a aplicação dos sacramentos. A sua importância é que ela, quando aplicada corretamente, corrige os pastores que são infiéis na pregação e permite que somente os preparados sejam batizados, participem da ceia. Por isso, creio que a disciplina é a maior necessidade das igrejas evangélicas hoje. Nós temos na Bíblia algumas expressões para a disciplina, são correlatas ao vocábulo, à palavra disciplina. Na Bíblia nós encontramos palavras como disciplina, ensino, exortação. Nós encontramos educação, admoestação, advertência, repreensão, convicção, correção. Nosso desejo era fazer um estudo de cada uma dessas palavras, mas nós não teremos tempo para isso. Então, eu quero já partir para o estudo de Mateus 18, para que a gente tenha aí uns 30 minutos estudando esse texto. Veja então que a disciplina tem como propósito promover a edificação do povo de Deus, promover a correção de escândalos, erros e faltas, promover a glória de Deus e a honra de Cristo, promover a recuperação do faltoso e promover o bom senso. Permitam-me dar mais um exemplo pessoal. Quando eu fui pastorear essa igreja, que foi o meu primeiro campo, lá no Espírito Santo, uma irmã jovem estava grávida de 6 meses. E, curiosamente, ela me procurou e disse assim: olha, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu tive relações sexuais com o meu namorado e eu comuniquei à igreja que eu tinha errado e o conselho nunca me disciplinou. 6 meses de gravidez. E antes de saber que estava grávida, ela tinha se apresentado dizendo isso ao pastor da igreja, que não era eu, era um outro. E aí a gente chamou a irmã para conversar e a comunidade estava cobrando isso, os descrentes estavam cobrando que a irmã fosse tratada. Interessante que ela queria ser disciplinada, coisa rara de se ver, né? Geralmente as pessoas fogem da disciplina, essa queria fazer questão de ser disciplinada, entendendo que a disciplina é para o bem dela, né? E a igreja estava se omitindo. E os próprios descrentes estavam cobrando isso. A disciplina promove, além de tantas outras coisas, o bom senso. Veja bem, Mateus capítulo 18 é um dos vários textos que nós temos a respeito desse assunto. A partir do versículo de número 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse é um texto chave para a compreensão da disciplina. O Russell Shedd, que eu já citei agora há pouco, diz que a disciplina tem alguns graus de admoestação. Realmente a disciplina tem alguns estágios.
E nós temos esses estágios listados aqui em Mateus 18, a partir do versículo 15. O Senhor Jesus, tratando deste assunto, diz para os seus discípulos assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se você abre o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando trata das faltas, o Código da Disciplina vai dizer assim que há faltas veladas, privadas e públicas. Realmente, há pecados que são escondidos. Eu posso pecar e só o meu irmão, presbítero Dael, ficar sabendo e ninguém mais. Isso pode acontecer especialmente quando eu peco contra ele. Às vezes, numa conversa particular, eu me dirijo a ele em termos não tão piedosos assim, e ele se sente muito ofendido. Eu pequei contra o meu irmão e ninguém mais está sabendo. Esse não é um caso em que eu vou ser denunciado à igreja, excomungado e todo mundo vai ficar sabendo. Esse é um caso em que o Senhor Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, a iniciativa não é do ofensor ir até o ofendido pedir perdão. Não sou eu que vou atrás do Dael para pedir perdão pela minha ofensa. Mas ele, crente como é, um homem cheio do Espírito Santo, piedoso, conhecendo Mateus 18, sabe que a responsabilidade dele é de vir até mim, o ofensor, que pecou, e eu, como estou com o coração endurecido a ponto de ofendê-lo, talvez nem tenha percebido o mal que eu causei, ele, com as Escrituras no coração, na mente e na mão, vem até mim. Ele vai promover a restauração aí da comunhão que foi prejudicada, do clima que ficou pesado. Ele vai me admoestar, ele vai me exortar, para que eu reconheça que eu pequei, me arrependa, peça perdão e a gente viva a vida cristã como deve ser vivida, com comunhão. Esse é o primeiro passo. É pessoal, é individual, é você com o outro que pecou contra você. Há algumas palavras para isso na Bíblia: admoestação, exortação. São coisas que você pode fazer como crente. Não necessariamente o oficial da igreja deve fazer exclusivamente. Todo crente pode tratar com outros, biblicamente, piedosamente, especialmente quando as faltas são veladas, quando elas são privativas, quando elas são escondidas do coletivo, quando poucas pessoas estão sabendo. É claro que há casos em que somente os oficiais da igreja poderão tratar. Isso é assim porque a igreja tem governantes, não reis, mas homens cheios do Espírito Santo, provados por Deus, receberam a autoridade da parte de Deus para cuidar da disciplina da igreja. Não são juízes que legislam, mas que zelam pelo cumprimento daquilo que o legislador supremo da igreja, que é Deus, deu pelas Escrituras para que nós vivamos conforme elas. Então, há casos em que nós vamos ter que tratar já com a igreja. Nós vamos ver o estágio depois envolvendo a igreja. Mas, em casos assim de faltas pessoais, qualquer membro deve procurar o outro e conversar, restaurando assim a comunhão. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste a teu irmão. Sabe qual que é o problema? Poucos fazem isso. E mesmo quando fazem questão de proclamar que o fulano pecou contra mim. Olha, eu já resolvi, mas eu não estou bem com aquele irmão porque ele fez isso, eu não aceito esse tipo de coisa. E aí nós temos um problema que não tem mais fim.
devemos entender que uma vez que o irmão ouviu, o problema está resolvido. Eu falei isso num sermão que eu preguei lá no encontro no Congresso Sinodal e teve gente que não entendeu, causei, foi escândalo. Não sei se eu vou ter tempo de corrigir isso algum dia, condições, mas vou falar para vocês também, espero que vocês não se escandalizem. Definição de perdão na Bíblia. Às vezes a gente vê aí uns pregadores dizendo assim, olha, perdão é esquecer. Como é que você consegue administrar isso? Perdão não é a mesma coisa que amnésia. Esquecer é amnésia. Perdão não é amnésia, é outra coisa. Eu não consigo esquecer. Alguém que me magoou, que me ofendeu, que me chateou algum dia, a menos que eu tenha algum mal de Alzheimer algum dia, e mesmo assim eu acho que se eu tiver eu vou lembrar, porque as coisas antigas, os que têm esse problema lembram, né? Então, perdão não é esquecer. Outros dizem assim, perdoar é lembrar sem sentir dor. É outra coisa que não dá para administrar. Toda vez que eu lembro, dói. Toda vez que eu lembro, eu sinto a mesma dor. Não dá para dissociar as coisas. Para mim, a melhor definição de perdão é assumir os prejuízos. E é isso que Deus fez. Embora a Bíblia diga que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, o Deus onisciente não esquece de nada e não tem coisa que Ele não saiba, que Ele não lembre. Deus não tem amnésia. A forma como Deus perdoou você foi punindo o filho dele. O filho dele assumiu os seus prejuízos. Ele pagou a sua dívida. E porque Cristo pagou, assumindo os seus prejuízos, Deus não vai mais cobrar de você. Você está justificado. Mas Deus lembra. Ele sabe quem você é, Ele sabe os seus pecados, mas Ele não vai te cobrar nunca mais, porque Ele assumiu os prejuízos. Então, a partir do momento que eu perdoo, eu não tenho direito de nunca mais, embora eu lembre, embora eu sinta dor, eu não tenho direito de nunca mais cobrar do meu irmão perdoado, que eu perdoei, aquilo que ele fez. Eu não tenho direito sequer de dizer para outra pessoa aquilo que aconteceu, se eu o perdoei. O problema está resolvido. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão, assuma o prejuízo. Você vai lembrar, você vai sentir dor, mas está resolvido, ele está perdoado. Você não deve cobrar mais isso dele. Se ele não ouvir, a coisa é diferente, né? Aí o versículo 16 diz para você tomar consigo uma ou duas testemunhas. Essa uma ou duas testemunhas não são testemunhas do fato, do acontecido, na minha opinião, que senão o problema já é público. 2, 3 pessoas sabendo, além das partes envolvidas, já não é mais velado, já não é mais secreto, já é um problema público. E faltas públicas devem ser tratadas publicamente. Alguns teólogos, entre eles, acho que o próprio Augusto Nicodemos está gravando, né? Botem isso na internet, não, senão ele me dá problema depois. Ele diz assim que são testemunhas do caso. Outros dizem que não, porque no caso de Dael vir até mim para me exortar, admoestar e a gente restaurar a comunhão, caso eu não o ouça, ele então vai chamar mais 2 homens, 2 pessoas, mulheres, homens, crentes, sábios, discretos, para que eles o acompanhem. E ele vai então, numa segunda vez, vir conversar comigo acompanhado. Isso é uma medida bíblica. A Bíblia fala que tem que ser assim. Isso é uma medida preventiva. Ele tem 2 testemunhas de que ele deu os passos necessários para a restauração da comunhão. E é uma medida de sabedoria. É uma investida de sabedoria, porque pode ser que, acompanhando a situação, essas 2 ou 3 pessoas que estão de fora, analisando todos os lados,
eles tenham um insight, eles tenham uma ideia assim que as partes envolvidas não têm. Meus irmãos, vocês estão agindo assim, vocês deveriam caminhar por este lado, a coisa não é assim. Eles podem ser sábios em tratar da questão, coisa que as duas partes envolvidas podem não ter naquele momento, a sabedoria para resolver o problema. Mas elas são especialmente testemunhas. No grego, há duas palavras para testemunhas. Autóptos, que é uma testemunha ocular, e tem martírio, que é a palavra que dá origem à nossa palavra mártir, que são testemunhas que morrem testemunhando. Tem mártires cristãos, morreram por professar a fé cristã, e em vários lugares do mundo tem até hoje pessoas morrendo por Cristo. Nunca viram a Cristo pessoalmente, mas são testemunhas de Cristo. A palavra aqui, testemunhas, é mártir. Então não são testemunhas oculares do ocorrido, mas pessoas que foram chamadas, convidadas para acompanhar a situação. Se você então estiver na situação assim, chame 2 presbíteros da igreja, um diácono, um presbítero, ou 2 pessoas crentes de confiança, discretas, e vá conversar com a pessoa que te ofendeu. Você está seguindo então o segundo estágio aí da prescrição bíblica. Caso não aconteça, é interessante aqui, por que 2? Por que não 10? Por que não 1? Porque lá no Antigo Testamento, está em Deuteronômio capítulo 17, 19, a orientação de Moisés. Lá no capítulo 19 de Deuteronômio, versículo 5, por exemplo, a gente lê o seguinte: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. No capítulo 17, versículo 6, diz que por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Lá no capítulo 19, 15, que nós já lemos, 2 testemunhas. No 17, 6, 2 testemunhas. Lá no Novo Testamento, aliás, antes disso, em Números 35, 30, diz que todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. No Novo Testamento, o ensino permanece, e é dito, então, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. 1 Timóteo 5, 19, não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Hebreus 10, 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, em casos de legislação, julgamento, em caso de jurisdição, de tratamento de questões disciplinares, 2 ou 3 testemunhas. Por menos do que isso, não mate ninguém, viu? É assim que está prescrito aqui. Então, o padrão, o que está já promulgado desde o Pentateuco, desde a Torá, é 2 ou 3, e Jesus está reafirmando isso aqui. Então, se ele não ouviu, chama 2 ou 3 testemunhas. Pode ser que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Esse é o segundo estágio. O terceiro, o próximo estágio aqui, já deixa de ser um caráter privativo, particular e velado, e ele começa a tomar contornos públicos, porque se ele não atender, diz aí o versículo 17, dize-o à igreja. E se nós estivéssemos num sistema congregacional, batista, por exemplo, seria a Assembleia Reunida. Num sistema de governo tipicamente presbiteriano, dizer à igreja aqui é o equivalente a comunicar ao conselho, aos governantes da igreja. Se eles não ouvirem a igreja,
veja, você vai levar o caso, você é a parte ofendida, que foi particularmente conversar, não deu certo, você levou 2 ou 3 pessoas, e agora você está comunicando ao caso, ao conselho. Aquelas 2 ou 3 pessoas que te acompanharam no segundo estágio vão relatar e confirmar o fato perante a igreja, perante o conselho, que você correu o percurso que você deveria fazer até ali sem sucesso. E agora o conselho vai tratar dessa questão. Aí nós temos a igreja já tratando do assunto. E a igreja agora chama o irmão, admoesta, exorta, conversa, tentando convencer o irmão do erro, da falta. A palavra exortação no português nosso perdeu o seu sentido original, porque a exortação para nós é quando a gente chama a atenção, né? Eu vou dar uma exortada aqui, esse fulano, e aí a gente estica o dedo no nariz dele e fala assim, você não deveria ter fé. Mas a palavra exortação, como ela aparece nas Escrituras, ela é uma exortação amorosa, no sentido de encorajar o irmão a percorrer o seu caminho cristão, a abandonar o seu pecado, a se animar, a ir andando conforme Cristo prescreveu na sua palavra, e você encoraja, você diz, vamos juntos. Ela tem mais um contorno de encorajamento do que de censura. Então, as 2 testemunhas devem ser exortadoras. Devem ser pessoas sábias que querem ganhar o irmão. E agora leva o caso para o conselho, e o conselho também deve ser exortador. Mas agora, já não só encorajando o irmão a abandonar o pecado, mas repreendendo o irmão. E isso cabe aos governantes da igreja, aos pastores da igreja, porque foram dadas a eles uma coisa que aparece na história como um calcanhar de Aquiles, que é a chave da igreja. No capítulo 16 de Mateus mesmo, me parece que o versículo 19 ao 19, diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pedro, numa certa ocasião, disse para Jesus assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta, quem diz o povo ser o Filho de Deus? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas, mas vocês o que dizem? E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz que não foi, que ele é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que revelaram isso para ele, mas o meu Pai que está nos céus. E ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quem é a pedra? A igreja católica diz assim, é Pedro. Ele foi o primeiro papa, ele é a pedra sobre que a igreja está fundamentada. Mas nós reformados dizemos veementemente que a pedra aqui não é Pedro, mas a confissão que Pedro fez de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Isso encontra apoio, amparo em outros textos que clareiam ainda mais o texto em questão. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que a pedra que os construtores rejeitaram, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. Efésios 2, 20. Em Mateus 21, versículo 42, diz assim, perguntou-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Cristo diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram. Paulo, quem foi rejeitado aqui foi Cristo, Ele mesmo. Ele está falando a respeito de si. Paulo fala de Cristo como a pedra angular. Outros textos mais, como de Pedro 2, 1 de Pedro 2,7, diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra não é Pedro, é Cristo. A pedra ali em Mateus 16:19 é a confissão que Pedro diz a respeito de Jesus. E Jesus dá a Pedro e aos apóstolos, ao colégio apostólico, as chaves do reino dos céus. Comentaristas e teólogos tratando desse texto vão dizer que há duas chaves em jogo aqui. As chaves aqui são plural, estão no plural, né? Não é a chave, são as chaves. As chaves são duas. Uma é a chave da pregação. Pela pregação, pessoas entram no reino. A porta do reino se abre pela pregação. Mas a outra é a chave da disciplina, porque pela disciplina, pessoas são banidas, se necessário for, do reino. Então, são duas chaves que foram entregues aos apóstolos. Crentes comuns individualmente não podem fechar o reino para membros impenitentes. Isso é alguma coisa que acontece em um processo formal de disciplina, quando o caso é levado para a igreja. Veja que o texto diz que se o irmão em questão se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. A mesma coisa dizer assim: se depois desse processo todo ele não se arrependeu, ele não abandonou o seu pecado, ele nunca foi crente coisa nenhuma. Ele é um gentio, ele é um publicano. E aí a chave da disciplina é usada, né? E aí o reino é fechado. Então quer dizer que ele perde a salvação. A disciplina é um exercício da igreja visível. E a igreja, como nós a conhecemos, é bem definida como parte do reino de Deus, como o reino de Deus. Uma pessoa que é expurgada da igreja, é tirada do seio da igreja, ela vai sofrer males terríveis, porque ela foi banida da manifestação visível do reino de Deus, da igreja, corpo de Cristo. Agora, se ela não é crente, nunca se converteu, pode ser o caso de uma pessoa que continua contumaz no seu pecado, ela não vai perder o que ela nunca teve, ela vai sofrer terrivelmente o fogo eterno, porque ela não é crente. Ora, imaginemos que seja uma pessoa convertida, ou se não convertida ainda, um eleito de Deus, porque ela foi disciplinada e tirada da comunhão da igreja, ela não perde a salvação. Portanto, essa expressão aqui, o que ligares na terra terá sido ligada no céu, não deve ser entendida como se uma pessoa for tirada da comunhão hoje, ela está suspensa da comunhão com Deus lá na vida futura. Se ela morrer fora da comunhão da igreja, ela perdeu a salvação. Não é isso que o texto diz aqui. Essa expressão, o que ligares na terra e será ligado no céu, é uma expressão tirada de Isaías 22, quando o texto lá de Isaías fala a respeito de Eliaquim, que foi o mordomo do rei Ezequias. O texto diz a respeito de Eliaquim: eu lhe porei sobre os ombros as chaves da casa de Davi, lá no versículo 22, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Portanto, aqui tem uma questão de mordomia, de alguém que usa as chaves. E as chaves naquele tempo não eram chaves que cabiam no bolso, as portas eram grandes, imponentes,
As chaves eram grandes, feitas de madeira, e ele não carregava no bolso, mas é como esses soldados que carregam um fuzil empunhado ou descansando sobre o ombro. O mordomo tinha essa chave. E ele cuidava dos tesouros do rei. Ele tinha a chave do reino. E por ele, através dele, o portador das chaves, a pessoa tinha acesso ou não ao reino. Esse é um texto, então, Mateus 8, deve ser entendido à luz de Isaías 22, porque Eliaquim, lá no Isaías 22, é identificado como um tipo de Cristo. E Alfred Poirier, escrevendo um livro, O Pastor Pacificador, publicado pela Vida Nova, diz assim: Eliaquim é identificado como um tipo de Cristo. Isto é, a posição e as responsabilidades atribuídas a Eliaquim eram semelhantes e correspondentes à posição e às responsabilidades de Cristo. Jesus é aquele que, agindo em nome do Pai, recebera toda a autoridade no céu e na terra, e somente Ele carrega as chaves do céu e do inferno. A igreja não tem essas chaves do céu e do inferno. Somente Ele nos permite o acesso aos tesouros da graça. Somente Ele é responsável por quem entra ou não no reino de Deus. Portanto, as chaves representam a autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Nós devemos nos lembrar de que a autoridade dada à igreja não é absoluta e nem essencial. A autoridade que nós, pastores da igreja, recebemos, o conselho da igreja recebe, é derivada e subordinada. A autoridade final é do próprio Senhor Jesus. E por causa da delegação deste poder das chaves, a igreja opera como mordoma do reino e tem os seus ministros como porteiros da grande cidade, permitindo ou retendo a entrada, ou até mesmo excluindo aqueles a quem não convém estar dentro do reino. Um teólogo holandês, que não tem nada, até onde eu sei, publicado em português, então é quase completamente desconhecido de nós, Wilhelmus à Brakel, nos dá um vislumbre do que significa prestar contas daqueles que foram confiados ao nosso cuidado, ao referir-se ao que ele chama de chave de disciplina. E ele diz assim: atentai para o fato de que essa chave vos foi confiada pelo Senhor Jesus. Vós sois, por assim dizer, os porteiros de uma cidade. Pastores e presbíteros, isso aqui é para nós. Esses porteiros são considerados os mais infiéis quando permitem a entrada de um inimigo que se aproxima, vindo para destruí-la. Talvez ele estivesse se referindo aos descrentes, né, que são recebidos na igreja como irmãos, mas sendo descrentes, eles são ainda inimigos. Vós seríeis igualmente porteiros infiéis se permitisseis que esses inimigos entrassem e permanecessem em vosso meio, e assim destruíssem a congregação que colocou sua confiança em vossa fidelidade. Vós sois a causa de a igreja estar se tornando degenerada em sua essência. Sois responsáveis por todas as consequências disso. Por causa disso, o nome de Deus é desonrado. Muitas pessoas que de outra forma se uniriam à igreja são impedidas de fazê-lo. Almas que se arrependeriam por meio do uso das chaves do reino de Deus estão sendo destruídas, e o florescimento da piedade está sendo impedido. Vós sereis a causa de um membro imitar o outro na comissão do mal, e de os piedosos serem oprimidos, de suspirarem secretamente por causa da condição miserável da igreja. Saibais que o Senhor vos levará a juízo por todas essas coisas, e que lá tereis de prestar contas pela forma como tendes governado a igreja, confiada a vós, e das almas sobre as quais o Senhor vos designastes bispos. O Senhor requererá o sangue de todas essas almas que perecerão devido à negligência do uso dessa chave. Ah, quão importante é essa responsabilidade, e quão temível será o juízo de Deus sobre todos os presbíteros infiéis. Oxalá muitos não houvessem se tornado presbíteros.
Deus vai requerer de nós, pastores infiéis, presbíteros infiéis, o sangue daqueles que se perdem por nossa comissão ou omissão infiel. Diz aqui o texto que o que estes portadores das chaves, os mordomos das chaves do reino, ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Já disse isso aqui, deve ser entendido à luz de Isaías 22, como uma questão de mordomia. A autoridade final não é da igreja, é de Cristo. Nós somos governantes, autoridades que têm uma autoridade derivada e subordinada, portanto limitada. Não entendam como a Igreja Católica no seu catecismo, que diz que se alguém é excomungado pela igreja, está banido do céu. Pode haver arrependimento para um irmão que, mesmo aqueles que contumazes abandonam a fé, saem da igreja, um dia eles podem ser convertidos, restaurados, transformados, e assim nós haveremos de encontrá-los. Eu queria trabalhar 1 Coríntios 5, não tem tempo, mas é só um exemplo. Lá em 1 Coríntios 5 tinha um irmão que se deitava com a mulher do próprio pai. E Paulo vai usar a sua prerrogativa apostólica e condenar esse irmão à morte. Ele diz assim: unidos vós e o meu espírito, seja tal entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. É minha opinião pessoal que esse moço morreu por causa do seu pecado. Mas mesmo disciplinado severamente, ele teve o seu espírito salvo no dia de Cristo. Ele terá. Nós vamos ver quem é esse cidadão, mesmo que a disciplina chegue a este ponto. Então, o fato dele ter sido tirado da comunhão da igreja não quer dizer que ele teve um passaporte carimbado para o inferno. E eu termino aqui, Mateus 18, dizendo assim: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Lembra? Se 2 dentre vós. Os 2 sempre aparece aqui à luz daquilo que Moisés escreveu lá em Deuteronômio 19, 17. São 2 sempre que vão validar o caso, confirmar, testemunhar. Então, os 2 aqui são devem ser lidos à luz do que lemos lá em Deuteronômio. E o versículo 20 diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa semana mesmo, na reunião de oração lá na 7ª, muita gente viajou por esses dias, emendaram desde semana passada, pouca gente na igreja na sexta-feira. Então um irmão foi orar e, falando com o Senhor Deus em oração, disse assim: Senhor, nós somos poucos aqui, mas temos mais que 2. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3, o Senhor está presente. É verdade, Ele é onipresente. Ele está presente onde tem 2, 3, onde tem 1 também. Não tem lugar que a gente consiga ir para fugir da presença de Deus. Mas veja que esse versículo está num contexto de disciplina, né? Não é um contexto de reunião, de oração, para a gente orar pedindo, mas ele está inserido aqui num contexto da disciplina eclesiástica. Onde estiverem 2 ou 3, a verdade pode ser estabelecida se os trâmites forem conformes à palavra do Senhor Deus. Muita coisa tinha a dizer aos irmãos. Nosso tempo, infelizmente, não permite, já extrapolamos o tempo. Eu tinha programado para encerrar isso aqui com um texto para a gente ler juntos, mas eu quero ler, é uma oração que diz assim: Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, erramos e nos distanciamos dos seus caminhos como ovelhas perdidas.
Seguimos em demasia os planos e desejos dos nossos próprios corações, transgredimos suas leis divinas. Nós não fizemos o que deveríamos ter feito, e fizemos o que não deveríamos ter feito. Não há saúde em nós, mas Tu, ó Senhor, tenha misericórdia de nós, miseráveis transgressores. Poupe, ó Deus, aqueles que confessam as suas culpas. Restaure, ó Senhor, aqueles que são penitentes, segundo as promessas que fizeste à humanidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. E conceda, ó Pai misericordioso, por causa de Cristo, que possamos de agora em diante viver uma vida piedosa, correta e sóbria, para a glória do Teu santo nome. Amém. Lembrando os irmãos, disciplina é assunto sério. Uma igreja que não disciplina não é uma igreja verdadeira. A disciplina não é um monstro de 7 cabeças, não é alguma coisa que a gente deveria fugir com todas as nossas forças. Pelo contrário, é alguma coisa que nós deveríamos desejar, porque é a expressão amorosa da nossa filiação, da paternidade de Deus para conosco. Portanto, disciplina é alguma coisa necessária, especialmente em tempos como os nossos, em que as pessoas não querem prestar contas a ninguém. Mas nós não somos regidos pela filosofia do mundo, nós somos orientados pela palavra de Deus. A disciplina é alguma coisa necessária. Ela visa a restauração do faltoso, o bem-estar da igreja, o testemunho da igreja para com os de fora, e honra e glória ao Senhor Deus, a Cristo, e assim é um pecado gravíssimo negligenciarmos esta ferramenta. Os passos da disciplina são: vá, quando você é ofendido secretamente, tentar a restauração com o seu irmão faltoso. Se ele não conseguir, não desista. Não é uma questão de honra para você, mas de saúde espiritual para o irmão. Chame 2 ou 3 pessoas, crentes, piedosas, discretas, e vá. Se ouvir, perdoe. Nunca mais cobre. Se não ouvir, leve o caso à igreja, converse com o pastor, os presbíteros, e a igreja vai chamar o irmão à disciplina amorosa. Uma coisa que a gente deve cuidar é para a disciplina não ser um castigo e uma oportunidade de derramarmos a nossa insatisfação sobre o irmão. Ela visa a restauração. Se o irmão se arrepender, encerra o problema. Se não, aí a gente tem que dar o 4º e último passo, derradeiro, o mais triste, que é tirar o irmão da comunhão e, portanto, dizer assim: você é um gentil e publicano, você ainda não é um de nós. Nem aí nós temos a oportunidade de falar assim: tomara que queime no fogo do inferno. Ainda assim nós vamos orar pela conversão do irmão, para que ele seja o que ele diz que um dia disse que era, mas não demonstrou, né? Ser convertido, filho de Deus, né? Quando fez a sua profissão de fé. Pastores e presbíteros têm uma responsabilidade muito grande. Eu chamo meus irmãos à coragem, para que a gente tenha coragem de tratar de casos na igreja. Muitas vezes a gente prefere não mexer, mas é necessário. A igreja será totalmente afetada e prejudicada a ponto de se tornar uma igreja apóstata, se o mal não for extirpado, retirado do seio da igreja. Portanto, é uma responsabilidade urgente, é uma necessidade urgente que nós temos de resgatar a disciplina da igreja, uma das marcas da igreja verdadeira de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e ajude. Amém?